Vamos ver agora funções de primeiro e segundo grau. Dados dois conjuntos A e B não vazios, chama-se uma função, é uma relação em R de A em B, se e somente se para todo elemento x de A, existe um único correspondente y em B. Então, isso é importante. Todo elemento de A tem uma imagem em B, quer dizer, não pode sobrar elemento no conjunto A, e cada elemento de A só tem uma única imagem em B. Então, todo elemento de A tem imagem em B. Vamos colocar aqui um conjunto A e um conjunto B. Nesse conjunto A, eu vou colocar os elementos 1, 2 e 3. No conjunto B, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem, para que seja uma função, cada elemento do conjunto A tem que ter o seu correspondente no conjunto B. Então, elemento 1 eu vou corresponder com o elemento 2, o elemento 2 eu vou ligar com o 4 e o 3 eu vou ligar com o 6. Isso é uma função. Por quê? Porque todo elemento do conjunto A tem a sua imagem no conjunto B. E cada elemento do conjunto A tem uma única imagem. O que não pode é sair duas flechas do número 1, por exemplo, duas flechinhas para o 2 e para o 3. Não pode. Cada um tem um único correspondente. Aqui não pode sobrar elemento. No segundo conjunto pode sobrar elementos. Então, nós vamos ter que o domínio... O domínio vai ser o conjunto A, o contradomínio vai ser o conjunto B é onde recebe as flechas, e a imagem vai ser o conjunto 1, 2, 4 e 6. São os elementos que receberam as flechas. Então, a imagem é 4, 2, 4 e 6, que é onde as flechas chegaram as flechas. O conjunto do domínio é o conjunto A inteirinho, contra domínio o conjunto B. Isso é uma função. Nós temos função de primeiro e de segundo grau. A função de primeiro grau é qualquer função de R em R definida por essa equaçãozinha aqui. Y é igual a x mais b. Nós podemos escrever também f de x é igual a x mais b, onde o A e B são números reais e A é não nulo, né? O A não pode ser nulo. Temos aqui um exemplo. Y é igual a 2x mais 3. Essa é uma função de primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau, ela é sempre uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. E quem determina se é crescente ou decrescente é o sinal do A. O A é esse aqui. Então, nesse caso aqui, y é igual a 2x mais 3, vai ser uma reta crescente, porque o A é positivo. Então, vamos resolver aqui. Vamos mostrar primeiro uma resolvida. Gráfico de uma função de primeiro grau crescente. Crescente, ela está subindo. Como eu sei que ela é crescente? O ângulo que forma entre a reta e o eixo x é aqui um ângulo agudo, um ângulo menor do que 90 graus. A função é essa, y é igual a 2x menos 1. Como que eu descobri por onde passou essa reta? E essa reta passou pelo menos 1 e pelo meio. Mas como que eu descobri isso? Bem, vamos igualar esse 2x menos 1 igual a 0. 2x é igual a 1 e x é igual a meio. Bem, então, aonde vai cortar o eixo x? No ponto meio, que é aqui. Ficou na metade entre 0 e 1. E onde vai cortar o eixo y? Neste ponto, no B. Então, menos 1. Então, y é essa vertical, no menos 1. E x é a horizontal, que foi no meio. Então, se eu tiver 2 pontos, por 2 pontos eu passo uma reta. Aí eu passei a reta. Como eu já vi que aqui era positivo, se é positivo, a reta vai ser crescente. Quando é negativo, ela fica decrescente, que é o caso desta reta agora. Essa função é de primeiro grau e ela é decrescente.
olha o que aconteceu com a reta. Ela formou um ângulo. Aqui no verdinho está indicando o ângulo formado pela reta e pelo eixo X. É um ângulo obtuso. Quando esse ângulo é obtuso, essa reta é decrescente. E também eu sei que ela é decrescente porque aqui, olha, negativo. Então, menos x mais 1 igual a 0. Menos x igual a menos 1. Multiplica por menos 1, vai dar x igual a 1. Então, 1 é o ponto do x onde vai cortar a reta, que foi aqui. Agora, onde vai cortar a reta no eixo y? Por acaso, também no 1. Então, vai ficar 1 no x, 1 no y. Por 2 pontos, eu posso passar uma reta. Então, eu terminei o meu gráfico fazendo uma reta decrescente, nesse caso. Bom, agora tem 2 aqui. Vamos resolver esses 2, igual foi resolvido os anteriores. Bem, começo igualando x mais 2 igual a 0 para encontrar o lugar aonde eu vou cortar o eixo x. Já encontrei, é no 2. E onde eu vou encontrar, eu vou cortar o eixo y? No mais 2. A reta vai ser crescente ou decrescente? Ela vai ser crescente, porque aqui é positivo, porque não tem sinal no x, ele é positivo. Então, vamos passar aqui o eixo x e o eixo y. Agora, vamos marcar no eixo x o menos 2. E vamos marcar no eixo y o mais 2. Então, por esses 2 pontos, eu vou passar a minha reta. Então, a minha reta ficou crescente. Olhem bem que aqui o eixo formado pelo eixo x e pela reta é um ângulo. O ângulo formado entre o eixo x e a reta é um ângulo menor do que 90 graus. Então, eu já vi que está correto a resolução do meu gráfico. Porque nós sabemos que aqui é positivo, tem que dar uma reta crescente. Este outro exercício, eu já sei que vai ser decrescente, porque eu estou vendo um negativo aqui. Também já sei que vai cortar o eixo y no ponto 9. Só falta descobrir aonde eu vou cortar o eixo x. Menos 3x mais 9 igual a 0 e vamos descobrir. É igual a menos 9, 3x igual a 9, x igual a 3. Então, já descobri também o último elemento que faltava para eu poder traçar o meu gráfico. Nós vamos agora colocar os pontos onde eu vou cortar o meu eixo x e o meu eixo y. O eixo x vai ser aqui no ponto 3, que eu já encontrei aqui. E o eixo y vai ser no 9. Então, nós vamos passar por aqui, descendo. Então, ela é uma reta decrescente, formando aqui um ângulo obtuso com o eixo x. A reta do gráfico e o eixo x forma um ângulo obtuso. Então, você faz e você confere o que você fez. Eu já sei que ela é negativo aqui, a reta tem que ser decrescente. Ela é decrescente? É, porque formou um ângulo obtuso entre a reta do gráfico e o eixo x. Então, aqui nós temos 2 exercícios feitos de função de primeiro grau. Tem também a de segundo grau. A de segundo grau, nós vamos usar uma equação de segundo grau, que aqui está, olha. Eu posso usar fx é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y é igual, tanto faz. Onde a, b e c são números reais. O a, diferente de 0, ó, esse aqui, se ele for igual a 0, então ela não vai ser equação de segundo grau, ela passa a ser de primeiro. Sua representação no plano cartesiano é uma parábola. O gráfico de primeiro grau é uma reta, o de segundo grau, uma parábola. E essa parábola, ela pode ser voltada para cima ou para baixo, de acordo com o sinal do A. Igual é de primeiro grau, né? Bem, então vamos ver como fica essa parábola, de acordo com o delta, né?
que quando nós resolvemos uma equação de segundo grau, a gente vai usar o teorema de Bhaskara, né? E Bhaskara, vocês lembram que tem o delta. Delta é B2 menos 4AC. Depois eu vou colocar a fórmula para a gente lembrar. Quando o delta dá maior do que zero, o delta dá positivo, nós vamos encontrar duas raízes reais e diferentes. Então, ela pode ser, vai formar uma parábola, mas a parábola vai depender do valor do A. Se o A é positivo, a nossa parábola vai ficar assim. Vai cortar em 2 pontos, esse aqui é o eixo X, vai cortar em 2 pontos e vai ficar com a concavidade voltada para cima. Se o A é negativo, então ela vai ficar o contrário. Vai ficar com a concavidade voltada para baixo. Quando o delta é igual a zero, a gente encontra uma única raiz. Então, vai encostar no eixo. Encosta e volta. Isso se o A é positivo. Mas se o A é negativo, ela vai ficar encostando no eixo, mas o contrário. Voltada para baixo. Só encosta naquele lugarzinho, no ponto onde é a raiz. Mas também tem delta menor que zero. Quando o delta é menor que zero, não tem raiz. Se não tem raiz, não corta o eixo e nem encosta no eixo. Então, quando o A maior que zero, como ela vai ficar? Ela vai ficar chegando próxima. E se o A é menor que zero, também ela vai chegar próxima, mas ela não vai tocar no eixo e não vai nem cortar e nem tocar, né? Então, nós temos 3 casos. Então, para resolver uma função de segundo grau, eu começo encontrando o valor do delta. A partir daí é que nós vamos montar o nosso gráfico, vamos decidir o que vai acontecer com esse gráfico. Vou começar, então, fazendo o delta nessa função de segundo grau. Delta, vamos lembrar a fórmula, é B2 menos 4AC. Quem é o A, o B e o C? Nesse caso, o A é menos 1, o B é 4, o C é menos 3. B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 multiplicado por menos 1 e multiplicado por menos 3. Delta é 16, menos 12, o delta deu igual a 4. Bem, então eu já encontrei que o meu delta dá positivo. Se o delta dá positivo, eu vou encontrar duas raízes reais e diferentes. Eu vou continuar a resolução usando Bhaskara. Lembrando a fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X é igual, menos b, quem é o b? É 4, então menos 4, mais ou menos a raiz de 4. Raiz de 4 é 2, sobre 2a. Então, é 2 multiplicado por menos 1. Menos 4, mais ou menos 2, sobre menos 2. Então, aqui nós vamos encontrar duas respostas. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2 sobre menos 2, que vai dar 1 positivo. Menos 6 sobre menos 2, que vai dar 3 positivo. Bom, encontrei onde que vai cortar o meu eixo X no ponto 1 e no ponto 3. Agora, existe mais um detalhe. Essa parábola, ela vai até onde? Tem que ter um limite. Esse limite é chamado de vértice. Então, eu quero saber qual vai ser o vértice dessa minha parábola. Então, nós vamos encontrar o vértice. O vértice vai ser o ponto. O vértice vamos encontrar o x do vértice e o y do vértice. Esse x do vértice é isso que eu quero dizer, olha. Se a parábola é voltada para baixo, esse ponto aqui, olha, que ponto é esse? Até onde ela vai? Se ela é para cima, até onde vai aqui? Qual vai ser o mínimo dela? Isso que é um vértice. Então, nós vamos ver agora o vértice.
nós vamos encontrar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, isso é uma fórmula, e nós vamos encontrar o y do vértice também, que é menos delta sobre 4a. Então, menos b sobre 2a é menos 4 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, vai dar quanto? Menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Esse é o x do vértice. Agora, nós vamos ao y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Menos delta, o delta é 4. Então, 4 negativo sobre 4 multiplicado por menos 1, que vai dar 4, vai dar 1. 1 e 2. 1 e 2, o ponto 2 no x e 1 no y é o ponto do nosso vértice, quer dizer, até onde vai chegar essa parábola. Essa parábola ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque aqui é negativo. Então, agora vamos ver como vai ficar o nosso gráfico. Ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, ela vai cortar o eixo x no ponto 1 e 3. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Então, ela vai cortar aqui, ó. Aqui, 1 e 3. Bem, o vértice vai chegar no ponto 2 e 1. 2 e 1, então, seria 2 no x e 1 no y. O vértice é aqui. Esse é o vértice. Então, a minha parábola, ela vai fazer isso, ó. Mas ela vai cortar o y também. Onde ela vai cortar o y? Nesse ponto aqui, menos 3. E o menos 3 aonde é? Aqui. Aqui é o menos 3. Então, nós vamos desenhar a nossa parábola desta maneira. Este ponto aqui, aonde ela chegou, o ponto máximo da minha parábola, foi esse ponto aqui que eu descobri através dessa fórmula, 2 e 1. O ponto onde cortou o eixo x foi aqui, do 1 e 3, que está aqui, olha, 1 e 3 da minha reta x. E onde cortou o eixo y? No menos 3, que é este o último elemento aqui da minha função. Então, está pronta, desenhada a minha função, o gráfico da minha função de segundo grau. Então, essa ficou com a concavidade voltada para baixo, porque aqui era negativo. Agora, nós vamos ver essa função que vai ter a concavidade voltada para cima. Eu já sei disso, porque aqui não tem sinal. Se não tem sinal, é positivo. Então, nós já temos a ideia de que a concavidade vai ser para cima, como vai ficar nosso gráfico. Mas eu começo encontrando o delta, que é B2 menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 multiplicado por 2 e por 5. Então, o delta vai ser 36 menos 40. Delta é igual a menos 4. Bem, agora já tenho outra informação. O delta deu negativo, então eu não vou continuar a minha fórmula de Bhaskara, porque eu não vou encontrar raízes. Ele não vai cortar o eixo x, não tem nenhuma raiz. Então, eu já sei que não vai tocar no eixo x, eu já sei também que vai ser concavidade para cima, e eu também sei que vai cortar o eixo y no 5. Bom, está faltando alguma coisa ainda, que é o vértice. Então, vamos ver o vértice. X do vértice será menos b sobre 2a. Lembra que isso é uma fórmula. Menos b, quem é o b? É 6. Então, menos 6, 2 vezes o a, 2 vezes 2. Vai ficar menos 6 sobre 4, que dividindo dá menos 1,5. Então, este é o x do vértice. Agora, vamos ao y do vértice, que vai ser menos delta
sobre 4A, que também é uma fórmula. Então, menos delta vai ficar menos com menos mais 4, 4 vezes o A, que é 2. 4 sobre 8, que dá meio, 0,5. Então, o nosso vértice vai ser no ponto menos 1,5 e meio. Então, agora eu acho que não falta mais nenhuma informação. Eu já sei que a parábola é para cima, eu sei onde corta o eixo Y, o eixo X não vai cortar, não vai nem, vai chegar perto só. Então, aonde vai chegar? No vértice. Este é o vértice. Então, vamos agora colocar isso no nosso gráfico. Então, onde fica esse ponto menos 1,5 e meio? Esse ponto vai ficar aqui, menos 1,5 é aqui, aproximadamente, até aqui. Então, esse aqui é o vértice. Então, o nosso vértice é o ponto mínimo da minha parábola. Agora, ela vai subir e subir. Então, vai cortar no ponto 5 do eixo Y e vai chegar até o ponto de vértice, que é esse ponto aqui, que vai ser 1,5, esse ponto aqui, que é 1,5 e meio. 1,5 negativo no eixo X, meio no eixo Y. Este, lembra sempre que esse é o eixo X, este aqui na vertical é o eixo Y. E vou falar mais um detalhe aqui para quem não tem esse conhecimento e está falando como que ela está colocando esses pontos aí. Quando a gente traça o eixo X e o eixo Y, aqui no cruzamento é o 0. Para a direita, são os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, aqueles que a gente precisar. Para a esquerda, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, então eu encontrei um ponto aqui para o 1,5. O eixo Y, mesma coisa. Para cima, 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós vamos colocando os números conforme a necessidade, conforme a gente vê que precisa em cada exercício. Nesse caso aqui, eu só precisava do 1,5 negativo e do meio positivo no Y. Mais um exercício. Agora, eu vou achar novamente o nosso delta. B2 menos 4AC. Menos 4, menos 4 vezes 1 vezes 4. 16 menos 16. Encontramos 1 agora, que o delta deu 0. Se o delta dá 0, acontece aquele caso de encostar no eixo. Então, quando vai encostar no eixo, a gente vai encontrar apenas uma raiz. Só um ponto só. Eu vou continuar a resolução. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X é igual a menos B. Quem é o B? É negativo, então vai ficar positivo, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Raiz de 0, gente, não preciso colocar. Então, vai ficar x é igual a 4 dividido por 2 dá 2. Então, qual é o ponto que a minha parábola vai encostar no eixo x? No ponto 2. Ela vai encostar no ponto 2 e ela vai voltar a subir, porque aqui é positivo. Então, ela vai ficar para cima, com cavidade para cima. Então, eu não preciso, nesse caso, encontrar o vértice, porque o vértice vai ser esse ponto 2. Então, aqui está o eixo X. O eixo Y está aqui. Então, onde é que a parábola vai encostar no ponto, no eixo X? Ela vai encostar aqui, ó, no ponto 2. Ela vai encostar aqui. E ela vai cortar o eixo Y em algum lugar. Sempre ela corta, tá aqui, ó, 4. Então, vai acontecer isso aqui. Ela vai vir lá de cima. Ela encosta no eixo e ela volta a subir. Aqui é o ponto 4, que é este aqui. Então, ela cortou o eixo Y no 4, ela encostou no eixo X no ponto 2, aqui. Então, ela chegou a encostar e volta a subir. Então, ela não cortou,
ela só encostou. Então, eu dei aí para vocês 3 exemplos de função de segundo grau, uma onde corta em 2 pontos, que o delta é maior que 0, a outra que não corta e nem encosta, e uma que encosta, que é a última, né? Que é quando o delta é igual a 0, e quando o delta é menor que 0, foi o segundo exemplo que eu passei para vocês. E encerramos aqui, então, a função de primeiro e segundo grau. Bons estudos!